Ansiedade. Esse é o tema que nós temos compartilhado nesta série, falando sobre o quanto o Senhor está ministrando cura, restauração pela sua palavra e percebendo também que num tempo como esse, nós estamos realmente necessitados de que o remédio da palavra do Senhor esteja alcançando inúmeras pessoas. A mensagem que tem sido transmitida e liberada, ela tem um propósito de realmente dar um novo fôlego, um renovo, abrir a mente, um entendimento e perceberem que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas, que a sua soberania jamais falhará. Eu quero compartilhar contigo hoje a nossa terceira ministração desta série sobre ansiedade. O texto da palavra em Mateus capítulo 6, conhecidíssimo esse texto, Jesus no Sermão do Monte, ele percebe o comportamento, ele percebe o quanto as pessoas estavam ali se movendo de uma forma onde as suas preocupações estavam já passando, já estavam ali como se pessoas que estavam realmente na dependência de algo, estavam esperando por algo, e ele, ao fazer a leitura do coração daquelas pessoas, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí, quanto ao que haveis de comer ou beber, enfim, nem pelo vosso corpo, pelas necessidades. No versículo 27, Jesus diz: mas qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Já no versículo 34, na conclusão dessa parte aqui, desse assunto, onde ele vai direto ao coração deles, ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Quando o Senhor estava vendo e percebendo que o comportamento destes que o seguiam, muitas vezes externava uma necessidade de ter resposta sobre as coisas de amanhã, de ter resposta sobre os bens materiais, de ter resposta sobre recursos, resposta sobre saúde, enfim. Quando ele percebe isso, ele diz que a ansiedade estava sendo um problema para eles. A ansiedade estava gerando uma grande dificuldade deles viverem o hoje, viverem o dia, de entenderem o que ele estava fazendo para hoje. Imagine, queridos, Jesus estava presente ali e eles estavam com dificuldade de assimilar o que Jesus estava fazendo naquele momento. E isso é muito difícil da gente conseguir hoje assimilar, porque imagina que se nós tivéssemos essa grande oportunidade, eu creio que nós iríamos nos lançar com uma fé muito mais do que aquilo que nós às vezes vemos nos cenários por aí, pessoas que veem Deus fazendo, como a gente vê algumas atitudes de pessoas que sabem que Deus está fazendo, mas sempre andam desconfiadas e inconstantes quanto aos dias de amanhã. Mas nós temos algumas situações que de fato estão trazendo perturbações no tempo que estamos vivendo com respeito à ansiedade. E uma das coisas que mais mexe com as pessoas em relação a isso são as incertezas quanto ao dia de amanhã por causa do cenário que vivemos. As incertezas, as inseguranças, as dificuldades de ter uma previsão melhor por causa do cenário que estamos vivendo. E isso é natural. Como disse em outras ministrações, nós compartilhando aqui, eu, minha esposa, falando para vocês, nós trouxemos que isso faz parte até da normalidade, da nossa natureza humana, termos tendências à ansiedade. Principalmente neste momento. Mas existe algo que nós precisamos entender que está ligado à soberania do nosso Deus e do controle absoluto dele, de uma confiança total que nós temos que ter nele, do qual esta confiança é imutável. Mas há um texto que vai nos chamar a atenção, que vai nos despertar, quando Jesus estava com os discípulos no barco, capítulo 4 de Marcos, relatando assim, de uma forma muito peculiar, estavam todos eles e de repente veio uma grande tempestade. E naquele momento daquela grande tempestade, Jesus, que já estava descansando, decidiu expressar que a sua confiança era total no Pai. Os discípulos se desesperaram. Queridos, entendam o seguinte,
Deus não atende ao desespero, Ele não atende à preocupação exacerbada, Ele não vai atender à nossa ansiedade, Ele vai atender ao ato de fé. O Senhor vai atender o nosso clamor no ato de fé. E lá estavam os discípulos e eles foram então possuídos de temor, de desespero. E Jesus continuou da mesma forma, confiando de que o Senhor estava no controle e de que Ele no momento certo iria levantar. E a Bíblia diz que Ele vai em autoridade e repreende então aquela tempestade. E depois dele repreender, continuou tudo agitado? Depois que ele repreendeu, tudo continuou ainda muito turbulento, o mar continuou revolto, as coisas ainda continuaram bagunçadas? Não, depois que ele repreendeu, o texto diz, e fez-se grande bonança. Então é aí que nós devemos responder com relação às nossas dificuldades sobre a ansiedade. É aí que nós devemos responder, confiar, de que depois desse tempo virá uma estação de grandes desafios, mas aqui dentro haverá grande bonança, aqui dentro haverá paz. Veja que no meio do desespero, quando nós demonstramos esse desespero, nós temos um problema, porque do lado de fora perdemos o controle. Mas a vitória para o desespero começa do lado de dentro. A turbulência, o medo, a inquietação vem de dentro. E Jesus diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Vocês não devem ficar preocupados, deve vencer a cada dia. Basta cada dia, tem uma batalha para cada dia, tem uma luta para cada dia, tem uma vitória para cada dia. Veja que no versículo 25 aqui, o início, o Senhor Jesus dizendo, não andeis. Então, a nossa vitória contra a ansiedade começa no nosso modo de andar. Mas você pode dizer, pastor, nós não podemos nem andar, nós estamos podendo andar, nós estamos ficando parados, nós estamos estagnados, nem andar nós estamos, mas o nosso andar começa aqui. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, querido. Então, o meu andar começa aqui, é na minha vida no Espírito, é na minha dependência emocional, é na minha conexão mental com o meu Senhor e com a sua palavra, que eu vou começar a andar conforme Ele quer que eu ande. Então não andeis ansiosos, mas vamos andar no Espírito. Vamos andar no Espírito, porque a nossa vitória, que precisa começar aqui dentro, vai vir. A vitória contra o desespero, a nossa capacidade de derrubar então esse gigante terrível e nos colocarmos, nos posicionarmos como aqueles que de fato estão vencendo essa guerra contra a ansiedade, a nossa vitória vai vir, vai se tornar uma realidade. Então, nós vamos aprender a depender de Deus. E quando nós aprendemos a depender de Deus, sabe o que vai acontecer conosco? É que nesse tempo, onde nós aprendemos a depender do Senhor, nós vamos estar ali agindo com prudência. Entenda que depender de Deus não é agir de forma irresponsável ou imprudente. Depender de Deus é colocar o governo dele absoluto sobre as nossas vidas e entender que ele de fato terá a palavra final sobre todas as coisas. Depender de Deus é entender que quando a nossa força ela é insuficiente, eu vou crer no poder dele, da sua palavra. Depender de Deus é ter a certeza que a minha vida está nas mãos dele e que a minha incapacidade vai ser então acrescida da suficiência que vem do poder de Deus e de sua palavra. Eu quero liberar palavras de fé ao seu coração e dizer que você vai vencer a ansiedade aprendendo a depender do Senhor e crescendo na sua palavra. Continue nas ministrações, acompanhe lá pelo Instagram, você pode ver pelo YouTube também, vai estar na bio, e que Deus possa ministrar você. Amanhã estaremos juntos com mais uma palavra da parte do Senhor. Vamos vencer a ansiedade. Grande abraço, tchau, tchau.